Hoje a Igreja celebra a memória de São Barnabé, homem de generosidade exemplar, de fé profunda e inabalável dedicação ao anúncio do Reino de Deus. Pedindo a sua intercessão para crescermos na nossa fé e permanecermos dispostos ao serviço a Deus, celebremos com alegria e esperança. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor, sempre fiel, pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e as nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura de hoje nos fala de Barnabé, cuja memória celebramos. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele foi escolhido para ser enviado de Jerusalém até Antioquia para exortar a todos ali a permanecerem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Nascido em Chipre, foi um dos primeiros a se converter ao cristianismo após a morte de Jesus. A tradição, porém, o inclui entre os 72 discípulos enviados por Jesus a anunciar o reino de Deus. Ele vendeu tudo o que tinha e confiou o valor aos apóstolos. Foi ele que apresentou Paulo aos apóstolos, ajudando-o a se libertar da fama de perseguidor dos cristãos. Acompanhado de Paulo, fez inúmeras viagens missionárias, especialmente a Antioquia, como trata a primeira leitura de hoje, lugar onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Com Paulo, esteve também na Ásia Menor e com ele fundou várias igrejas, pregando o evangelho aos gentios, ou seja, àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Ele fez cumprir o que pediu Jesus aos apóstolos no evangelho de hoje. Anunciou o reino de Deus. A data de sua morte é incerta, mas de acordo com a tradição, ele foi apedrejado até a morte em Salamina. São Barnabé é lembrado por sua generosidade, por seu protagonismo na expansão do cristianismo entre os povos e o seu apoio a Paulo em suas primeiras atividades missionárias. Irmãos, inspirados por São Barnabé, tomemos posse das recomendações de Jesus, dadas no Evangelho de hoje, também nós. Levemos a paz a quem a procura, que o nosso trabalho para Deus seja voluntário e livre de interesses pessoais, e oremos pela cura espiritual e física daqueles que mais precisam. O Senhor nos tem amado e abençoado diariamente. Ele nos pede que façamos o mesmo, que amemos e distribuamos cura e paz de coração e gratuitamente. Sejamos instrumentos de Deus. Continuemos a louvá-lo e aclamá-lo, como hoje fizemos no Salmo 97. Ele nos revela diariamente a sua salvação e a sua justiça. O seu reino está próximo. São Barnabé, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.